Legal, estamos de volta com o Espaço Livre e agora vamos falar de um problema mais comum do que se imagina na vida do brasileiro: distúrbios do sono. E você, tem algum? Bem, para conversar com a gente, eu recebo a neurologista Dalva Poiares, que integra a equipe do Instituto do Sono, referência em estudos relacionados justamente aos problemas do sono. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Ao Espaço Livre. Obrigada, olá a todos. Legal, olha só, antes do programa eu fiz uma rápida pesquisa e eu fiquei surpreso. Alguns levantamentos apontam que mais de 40% dos brasileiros têm insônia. Primeiro, esse número é verdadeiro? E dá para dizer que o brasileiro dorme mal? Por quê? Sim, nós no Brasil somos campeões em queixas de insônia, em sofrer de insônia. Porém, se nós imaginarmos a insônia distúrbio, ou seja, com consequências durante o dia, esse número cai para 15%, o que ainda assim são 15 a cada 100 pessoas. É um número muito expressivo, é um problema de saúde pública. Agora, quais são os hábitos que mais influenciam a qualidade do sono? Me lembro que a alimentação e a ingestão de bebidas alcoólicas eram tidas como grandes vilões. São eles mesmo ou tem outras coisas? A insônia, distúrbio, ela ocorre em quem tem uma predisposição para ter. Então, existe um componente familiar. Os estudos sugerem que mais mulheres numa mesma família, porque predomina um pouco em mulheres, 3 para 1. Que mais mulheres numa mesma família são acometidas. Portanto, o componente familiar é importante. Uma falta de exercício, exposição a estresse é o principal desencadeante. A pessoa fica pensando nos problemas do dia, não consegue relaxar, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma vida regular e, de repente, você se expõe a um fator estressante, que pode ser uma coisa ruim, uma separação, uma perda, mas pode ser também uma promoção muito grande. De repente, você subiu muito na sua carreira, o que lhe aumentou a responsabilidade. Existem vários eventos da vida que podem desencadear, eles não são a causa, mas eles desencadeiam essa insônia, esse hiperalerta. Então, é como se o cérebro do indivíduo ficasse alerta e ele tem dificuldade de dormir. Entendi. Você mencionou atividades físicas. Aquelas pessoas que fazem ginástica, vão à academia e também as pessoas que têm uma vida sexual ativa. Isso ajuda na qualidade do sono? Você ter hábitos saudáveis de vida, ter atividade física, ter uma vida sexual saudável, comer de uma maneira saudável, ter regularidade de horário de dormir e acordar, né? Isso são fatores que favorecem dormir bem e, portanto, podem ajudar a prevenir o aparecimento de insônia. Engraçado, porque eu conheço algumas pessoas que têm o hábito de enviar mensagens antes de dormir, ou pessoas que gostam de jogar aqueles jogos eletrônicos no celular também antes de dormir. Algumas pessoas assistem vídeos e outras ficam com o celular ligado ao lado da cama durante toda a noite e o celular naturalmente recebe as mensagens, e-mails e por aí vai. O quanto o aparelho eletrônico ligado ou o celular ao lado da cama pode prejudicar a qualidade do sono? Eu acho que você tem muita razão na sua colocação e é uma preocupação atual. Por quê? Principalmente porque é algo interativo. Quando exige uma demanda, se for uma tecnologia passiva, é mais fácil não atrapalhar o sono. Mas quando é ativo, que você tem que interagir com o iPad, enfim, com o tablet ou o celular, o smartphone, é diferente. Isso exige de você. E outra coisa, as luzes, as mensagens, quando chegam, seja a vibração, qualquer sinal de que existem mensagens chegando, elas causam pequenos despertares que muitas vezes o indivíduo não nota, mas eles ocorrem. Então, é prejudicial. Você tem que desligar seu celular ou desligar quaisquer alarmes e deixá-lo à parte no momento de dormir. Existe hoje em dia uma preocupação tão grande com isso que já existem aplicativos que eles diminuem a iluminação do celular. Então, se você estiver vendo alguma coisa passiva no seu celular ou no seu tablet, com aquela luz, é um aplicativo que você baixa que diminui a exposição àquela luz que estimularia o alerta. Então, já existe uma preocupação em melhorar
em diminuir essa estimulação dos smartphones, mas isso é um vilão de um sono de qualidade, sem dúvida. E a sonequinha após o almoço ou após a refeição? Muita gente gosta de descansar uma meia horinha. Prejudica ou não? Só ajuda? Não prejudica. Veja, se você consegue, então aqueles que conseguem, que deitam e dormem um pouco, não muito, existe uma duração ideal da soneca. Dormir muito à tarde, por exemplo, ou durante o dia, pode prejudicar o sono da noite. Então, uma soneca pequena, um cochilo pequeno, pode até melhorar o seu desempenho no resto do dia, desde que não prejudique o seu sono à noite. Pode ser fisiológico, pode ser uma coisa interessante. Doutora Dalva Poiares, ela também preside a Associação Brasileira de Medicina do Sono. Doutora, quais são os outros distúrbios que acometem os brasileiros? Me lembro do ronco e da apneia. São os principais? Sim, os mais comuns são a insônia e a apneia do sono, que pode ter vários graus, desde leve até muito acentuada. Aquele com aquele grande ronco no indivíduo mais obeso, do gênero masculino, do sexo masculino, tende a ser uma apneia um pouco mais acentuada e cujo diagnóstico é mais fácil. Mas existem outros graus, existe uma apneia mais leve, mas existem também que causa consequências cardiovasculares, como a insônia também. Dormir muito pouco e ter apneia pode gerar problemas de saúde no futuro. Então, é importante diagnosticar e tratar. Como tratar? A insônia, ela é tratada principalmente com medicamentos e também como se fosse uma reformulação da vida. O indivíduo tem que começar a lidar melhor com os estresses, ele tem que adquirir hábitos saudáveis que favoreçam um bom sono. Enfim, existe uma série de recomendações e evitar aquilo que o impede de dormir, muitas vezes. Então, são aprendizados que ao longo do tratamento ele aprende. Mas existem hoje também os medicamentos. Existem bons medicamentos para a insônia. Já a apneia requer alguns outros tratamentos. O principal deles é uma máscara que é ligada a uma pequena máquina. E hoje em dia a tecnologia moderna favorece, porque elas são muito confortáveis e abrem a via aérea, abrem a garganta e o indivíduo respira normalmente à noite. Existem aparelhos intraorais, que são placas que são colocadas na boca, enfim. Existem alternativas confortáveis hoje em dia para o tratamento desses distúrbios. Perfeito. Agora tem uma outra dúvida que muitas pessoas não entendem como isso pode acontecer, essa variação. O quanto o número de horas de sono varia de uma pessoa para outra? Porque existem pessoas que dormem 4, 5 horas e acordam muito bem, trabalham normalmente, não sentem nem nada de cansaço ao longo do dia. E tem aquelas outras pessoas que dormem 8, 9 horas e acordam muito cansadas, sem disposição alguma. Como isso se explica? Pergunte ao seu GEM. Em 2009 foi descoberto o gene do comprimento do sono. Portanto, se você dorme todos os dias 8 horas e se sente muito bem, essa é a sua genética. Então, é interessante respeitar a sua característica genética, não é? Agora, existem a maioria dos estudos, porém, cuidado, 4 a 5 horas tende a ser pouco na raça humana. Os estudos sugerem que menos do que 6 horas por dia, na média, o indivíduo tem mais risco cardiovascular. Portanto, o ideal na população geral, claro que pode variar. Seria algo entre 7 e 8 horas para o adulto. O indivíduo mais jovem, ele pode precisar de 9 horas, sim. Então, a média ficaria por aí. Tá, e agora uma pergunta que quem sai muito aos finais de semana gostaria de fazer. Aquela pessoa que tem uma vida relativamente regrada de segunda a quinta-feira, mas sexta, sábado e talvez no domingo, vai à madrugada, chega de manhã em casa e o sono acaba não sendo aquele muito adequado. O quanto isso é prejudicial, esse comportamento? Existem ambas as situações. Aqueles que no fim de semana, geralmente tendem a ser os mais jovens, eles dormem até menos e já vêm privados durante a semana, porque já não tem tanto tempo para dormir durante a semana e no fim de semana mantém essa duração de sono curta. Então, são pessoas que estão expostas a encurtamento do sono, a privação do sono em longo prazo. O organismo tende a cobrar um preço.
eles vão render menor, tende a aumentar de peso, o metabolismo da glicose pode desregular, tudo isso em longo prazo. E existe também o contrário, aquele que no fim de semana tende a dormir 12 horas, porque vem de uma jornada de privação de sono durante a semana. Então, ambas as realidades... Acumulado. O sono acumulado. Ambas as realidades ocorrem. Perfeito. Doutora, a gente está chegando bem próximo ao final desse bloco, mas quem percebe, desconfia, identifica que o sono não está atendendo às necessidades do corpo, deve fazer o quê? Se você tem uma vida que permite você alocar o tempo na cama que você precisa, vamos dizer que você precisa de 8 horas, você tem esse tempo para dormir, no horário em que o seu organismo lhe manda dormir, e ainda assim você não acorda bem, cansado, ou tem sonolência de dia, ou tem dificuldade para dormir à noite, é possível que você tenha um distúrbio do sono. Legal, olha só, eu conversei com a Dalva Poiares, ela é neurologista, integra a equipe do Instituto do Sono e também preside a Associação Brasileira de Medicina do Sono. Doutora, muito importante a sua entrevista, obrigado pela presença aqui no Espaço Livre, viu? Volte mais vezes à TV Câmara. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Bem, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Espaço Livre, são apenas 3 minutos e daqui a pouco eu estou de volta. Até já.